Vamos fazer um desafio? Nesse vídeo eu vou responder enigmas de super-heróis. Será que eu tenho esse raciocínio rápido pra conseguir desvendar todos esses mistérios? Não! Fica ligado e vem testar suas habilidades comigo. Oi, eu sou o Raoni Soares. E como esse é o último vídeo do ano aqui no canal, decidi fazer uma coisa diferente. Não que eu já tenha feito muitas coisas diferentes por aqui, até porque o meu canal ainda é um nenê. Mas como um dos temas que eu abordo com muita frequência aqui no canal são os super-heróis, eu achei que seria legal fazer essa brincadeira. Então já deixa o seu like se você curte esse tipo de vídeo. Sem mais delongas, vamos logo começar. Parabéns! Você acabou de descobrir que tem superpoderes. Mas no seu primeiro dia de trabalho como super-herói, você avista um carro indo em alta velocidade em direção a um grupo de crianças que estão brincando na rua. O motorista não reparou nas crianças, já que ele estava olhando para o telefone. O carro está muito rápido, a quase 100 km por hora. Tá, porra. E isso significa que, considerando o tempo de reação do motorista, a distância de frenagem é de aproximadamente 73 metros. Isso se o motorista conseguir ver as crianças. As crianças estão a 152 metros de distância do carro, e você está a 152 metros das crianças. Se o carro não começar a frear imediatamente, o carro vai colidir em 5,6 segundos. Então você tem que reagir bem rápido. Qual dos seus recém-adquiridos superpoderes é a melhor opção? Opção A, super força. Opção B, visão de raio laser. Ou opção C, telepatia. Em uma situação como essa, a telepatia não vai adiantar de nada. A do raio laser, a menos que você queira fazer um estrago ainda maior, também não vale de nada. A única opção válida e útil aqui, eu acho que qualquer um em sã consciência escolheria, é a super força. Ok, vamos analisar essa cena. Você poderia usar a sua visão de raio laser para estourar os pneus ou o motor do carro, fazendo com que perca velocidade até parar totalmente. Como que é possível estourar os pneus do carro sem fazer um estrago ainda maior? Provavelmente se fizer isso, o carro vai começar a capotar e vai esmagar as crianças na mesma hora. Mas se você fizer isso, pode acabar machucando ou até mesmo matando o motorista, o que não é um comportamento muito heróico. Usar a sua super força pode até ser uma opção, para que você pare fisicamente o carro. Mas você teria que chegar até ele primeiro. Como super força não significa necessariamente super velocidade e nem inclui reflexos super rápidos. Então, mesmo que você consiga chegar a tempo, sem acidentalmente saltar super alto no ar, porque você ainda está aprendendo a lidar com seus poderes, você corre o risco de saltar direto em cima do carro. Como os reflexos humanos são irregulares, isso poderia resultar em você machucando o motorista e a você mesmo. Então, a melhor escolha é a telepatia. Ao enviar um comando telepático para que o motorista freie na hora, ele terá tempo suficiente para afundar o pé no freio, parando o carro antes de atingir as crianças. Ufa! Isso não faz muito sentido pra mim, não. Pra mim isso não faz o menor sentido, porque se você tá perto o suficiente pra conseguir ver aquela situação, não precisaria nem ter telepatia pra conseguir evitar uma tragédia, porque apenas um grito já bastaria. Pra mim, nessa situação, a telepatia seria muito menos útil do que a super força. E eu acho que é por isso que eu não sou super-herói. Porque eu daria a mínima pro motorista. Afinal, ele já tava errado por estar no celular enquanto não podia. Depois de conseguir salvar os seus primeiros cidadãos como um super-herói, você resolve descobrir quais são os outros superpoderes que você tem. Você brinca com seus poderes, um a um, quando de repente você fica cego. Qual poder pode ser o responsável por isso? Opção A, sentido radar. Opção B, manipulação do clima. Ou opção C, invisibilidade. Pensando por esse ângulo, não faria o menor sentido você ficar cego por um poder que você adquiriu. Ok, para começar, o sentido radar, também conhecido como ecolocalização, te dá o poder de emitir ondas sonoras, que são refletidas pelos objetos. Isso permite que você construa uma imagem mental de como é o seu entorno, sem que você realmente o esteja vendo. Isso seria realmente útil se você fosse cego, mas não causaria cegueira. Já a manipulação do clima, ou atmocinese, permite que você controle e modifique as forças da atmosfera. Apesar da heroína mais famosa a usar esse poder, a Tempestade dos X-Men, ficar com os olhos brancos às vezes, ela não é cega. Ela não é cega, mas e se um raio cair nos olhos dela? Ela não ficaria? Isso é apenas um indicador de que ela está usando os seus poderes. Tá, mas levando em consideração que você não controla os seus poderes, se você fizesse um raio cair na sua cabeça, claro que isso te mataria. Nessa situação, se você fizesse um raio cair em cima de você, e levando em consideração que você não morresse nessa situação, isso não seria suficiente pra deixar você com sequelas, como por exemplo, cego? Rapaz, tá certo isso? Na verdade, o poder mais provável de deixar você cego é a invisibilidade. Os seres humanos enxergam porque os raios luminosos atingem os olhos. Mas, de acordo com muitos apaixonados por ficção científica, a invisibilidade desvia os feixes de luz em volta do herói. Se a luz está sendo dobrada ao seu redor ou passando através de você, ela não consegue atingir os seus olhos, deixando você cego. Você poderia imitar a Kim Suskind, da DC, que desenvolveu uma tecnologia que a permite ver enquanto está invisível. Mas do jeito que está agora, é provável que você precise se ajustar um pouco para que o poder seja útil. E você sabe, não te deixe cego. Então, invisibilidade é um poder inútil.
Enquanto passam tempo com seus camaradas, Super-Homem, Homem-Aranha e Aquaman, eles se oferecem para ajudar você a testar o seu novo poder de super audição. Eles se posicionam silenciosamente em cantos diferentes da sala e pedem que você os localize enquanto está de olhos fechados. Ok, olhos fechados, concentrando. Você fecha os olhos e se concentra. Você consegue ouvir 2 batidas de coração distintas, denunciando a posição de 2 dos heróis. Mas onde está o terceiro? Essa eu achei Sim, difícil. os 3 super-heróis estão vivos. Então, de qual deles você não consegue ouvir a batida do coração? Opção A, Super-Homem. Opção B, Homem-Aranha. Ou opção C, Aquaman. Essa daqui eu não faço a menor ideia, porque até onde sei, o coração do Homem-Aranha e do Aquaman bate de forma normal. Agora eu não sei quanto ao do Superman, se a sua biologia de alguma forma afeta isso nele também. Mas convenhamos que super audição é um poder muito ruim, né? Quer dizer, às vezes não. Acho que esse poder é muito útil quando você tem outros poderes, mas ele sozinho no final não vale de muita coisa. A menos que você fique cego. Todos na sala têm um coração batendo, mas o único na sala com a capacidade de parar totalmente as batidas de seu coração e dessa maneira ficar totalmente silencioso é o Super-Homem. É uma habilidade pouco vista, mas muito importante. E o Super-Homem é o único desses 3 heróis que em décadas de histórias em quadrinhos mostrou ter esse poder. Esse espertinho é realmente o mestre das brincadeiras de esconde-esconde, mas não é páreo para um super gênio como você. Não é mesmo? Essa informação eu realmente não sabia. E que poder ruim, né? Pra que a pessoa vai ter um poder de parar as batidas do próprio coração? Pra quê? Pra comer? Eu acho que assim entra naquela questão dos poderes mais inúteis que o Superman tem. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal onde falo 5 fatos sobre o Superman que você precisa saber. E lá eu falo sobre alguns poderes bizarros que esse personagem tem ou já teve ao longo da história. Eu vou deixar ele aparecendo aqui no card ou então na descrição pra você poder ir lá conferir. Mas espera terminar esse vídeo primeiro. Para ser um super-herói legítimo, você precisa de um traje e de alguns equipamentos. Mas essas coisas são bem caras. Talvez você possa pedir uma doação a um herói mais abastado. Então, com o seu poder de persuasão, talvez você consiga arrancar algum dinheiro deles. Então, para ser o seu super investidor, quem é o super-herói mais rico de todos os tempos? Opção A, Bruce Wayne. Opção B, T'Challa. Opção C, Tony Stark. Pra começar, que se eu fosse super rico, eu nem ia querer ser super-herói. Eu não sei se o T'Challa pode ser considerado o homem mais rico de todos os tempos. Apesar de que, se a gente levar em consideração de que ele tem o vibrânio, que é um dos materiais mais raros do planeta, ele pode ser considerado sim. Mas eu considero que entre o Bruce Wayne ou o Tony Stark, o Bruce Wayne ainda é mais rico do que ele. Isso indo pela minha lógica que eu tirei daqui. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? A minha resposta é o Batman. De acordo com a Forbes, Bruce Wayne, também conhecido como Batman, tem uma fortuna pessoal de 9,2 bilhões de dólares. Quando você o compara ao Iron Man, ou Tony Stark, que tem uma fortuna pessoal estimada em 12,4 bilhões de dólares, o Batman já não parece tão legal assim. No entanto, nenhum dos dois chega tão perto de ser tão rico quanto T'Challa, o Sabia Pantera que eu ia Negra. errar. Sendo o rei de Wakanda, T'Challa governa na maior reserva do universo de Vibranium, o material que é feito o escudo do Capitão América. Um único grama de Vibranium está cotado a 10 mil dólares, e com seus cofres cheios com cerca de 10 mil toneladas desse material, isso coloca a fortuna estimada do rei Wakanda mais ou menos em 100 trilhões de dólares. Eu acho que ele pode te arrumar uns trocados para você comprar uma capa nova. Só que tem aquela questão, né? Ele ter o vibrânio e ter o dinheiro são duas coisas muito diferentes. Até porque pra ele ter o dinheiro, ele precisa vender o vibrânio. E até onde sei, no universo do Pantera Negra, o vibrânio não é vendido. Ok, você resolveu fazer uma festa para celebrar o seu novo uniforme super chique. Quem faz uma festa pra comemorar o seu uniforme super chique? Então, o Capitão América resolve te apresentar alguns super-heróis de outros lugares do mundo. Mas parece que existe um impostor entre eles. Você consegue descobrir quem é? Opção A, Capitão Britânia. Opção B, Capitão Oz. Opção C, Capitão Francês. O Capitão Britânia eu sei que é um personagem de verdade, tanto que ele é o irmão da Psylocke, uma das minhas personagens preferidas dos X-Men. Embora esse tal de Capitão Oz eu nunca tenha ouvido falar, eu acho que nem é um personagem de verdade, eu vou escolher o Capitão Francês. Qual será que é o poder dele? A Super Baguette? Por mais engraçado que possa parecer, o Capitão Oz é realmente um herói da Marvel, que veio de visita da Austrália, com poderes similares aos do Capitão América. Não sabia. Já o Capitão Britânia também é bem real, e possui o poder de voar, além dos outros poderes do Capitão América. Mas o Capitão Francês é só uma invenção fajuta. Apesar de usar as mesmas cores, vermelho, branco e azul, esse personagem não existe em nenhum universo de super-heróis legítimo. Tirem esse cara daqui. Finalmente acertei alguma. Você já está ficando mais à vontade e começando a se enturmar com os outros heróis, quando de repente o seu super sentido anti-impostor começa a dar sinais de alerta. Será que você consegue perceber qual desses super-heróis não pertence aos universos da DC e da Marvel e tem que ser expulso da festa? Opção A, Dog Welder. Opção B, Comandante Queijo. Ou opção C,
Phone Ranger. Os 3 seriam expulsos, porque nenhum deles faz o menor sentido pra mim. Mas eu vou escolher o Comandante Queijo, até porque ele deve deixar um futuro danado por onde passa. Para sua surpresa, o Phone Ranger é realmente um super-herói da Marvel. E ele tem a incrível habilidade de criar e consertar telefones. Uau! Que horror. Já o Dog Welder, por outro lado, é um super-herói pra lá de bizarro, cujo poder é soldar cães nos rostos das pessoas? Esse aqui é meio estranho, mas é bem real e pertence ao universo da DC. Eu disse, Vocês estão doidos! E isso nos deixa com o inexistente Comandante Queijo. Eu acho melhor prendê-lo antes que seu exército de polenguinhos sentinelas domine o mundo. Com os impostores finalmente atrás das grades, você embarca em um avião para uma missão especial, com sua piloto particular. Mas o seu super inimigo atinge o seu avião a mais de 11 km de altitude. Você tem os superpoderes para se salvar da queda mortal, mas qual desses poderes sozinho será o menos útil para te ajudar nessa situação? Opção A, super velocidade. Opção B, telecinese. Ou opção C, clarividência. Eu acho que o poder mais inútil nesse caso é a clarividência, porque a única coisa que você vai conseguir fazer é se assistir se esborrachando no chão. Acertou, miserável. Com a telecinese você já consegue voar, e com a super velocidade você consegue criar tufões que podem te ajudar a amenizar a queda. Isso se baseando nas experiências do Flash e do Mercúrio. Para que você não vire uma super panqueca, a telecinese com certeza vai ser muito útil. Você pode usar os seus pensamentos para atrair um avião que está passando por perto para te salvar, ou para conseguir pegar um paraquedas dos destroços do seu próprio avião. Nossa, que trabalho conseguir atrair um avião. Pra quê? E quando você vai querer pegar um paraquedas quando com a força da sua mente você consegue fazer o seu corpo flutuar? Ou melhor ainda, você poderia levitar o seu próprio corpo até estar fora de perigo, usando o voo telecinético como a X-Men Jean Grey. Quanto à super velocidade, podemos comparar com o The Flash. Esse velocista foi capaz de se salvar de uma queda livre em uma situação parecida, girando seus braços em direção ao chão tão rápido que um redemoinho com bolsões de ar se formou, diminuindo a velocidade Que eu falei. e amortecendo a queda. Eu não falei redemoinho, né? Mas eu acho que dá na mesma. Agora, a clarividência até seria útil antes da decolagem do avião, já que saber de antemão que seu avião ia ser atingido poderia ter impedido que você sequer embarcasse no avião. Mas agora que você já está caindo, a única coisa realmente previsível é a sua morte iminente. Só que levando em consideração que o seu avião foi atacado por um inimigo seu, se você tivesse o poder da clarividência e conseguisse ver que ele seria atacado, você não voaria, mas ele também não seria atacado, porque você não vai estar lá. Então eu acho que independente se você pegar um avião, pegar um carro, um ônibus, um trem ou uma bicicleta, ou então a motinha da sua avó, você vai ser atacado do mesmo jeito, porque o seu inimigo vai estar atacando você. Mas eu falei uma palavra certa. Se nós não existirmos, se não existirmos nós, o que ia acontecer? E saber disso não vai fazer muita diferença se você não tiver outros meios de se salvar dessa situação. Então, é melhor você não confiar na clarividência para salvar a sua pele dessa situação. Ainda mais se você tiver as outras opções disponíveis. Parabéns, você conseguiu aterrissar com sucesso, mas a sua piloto ainda está em queda livre, a quase 200 km por hora. Você pode voar para resgatá-la, mas qual é o jeito mais seguro de pegar alguém que está caindo tão rápido assim? Opção A, voar de baixo para cima. Opção B, voar de cima para baixo. Ou opção C, voar de lado. Com o poder da telecinese, porque se você conseguir flutuar até o chão, com certeza você vai conseguir parar a sua piloto. Se você voar de baixo pra cima, você vai quebrar ela no meio. Se você voar de cima pra baixo, você vai quebrar ela no meio. Eu acho que a única opção é você voar de lado. A princípio, pode parecer fácil voar de baixo pra cima e pegar a piloto. Mas apesar do que você pode ter aprendido nos antigos filmes do Super-Homem, na verdade esse método não é o melhor. A enorme diferença entre a velocidade descendente da piloto e a sua velocidade ascendente ou lateral enquanto você está subindo ou cruzando lateralmente para salvá-la. Provavelmente faria os órgãos internos dela virarem purê. A única maneira segura é voar de cima para baixo, atingindo a mesma velocidade que ela. Dessa forma, você pode gentilmente segurá-la com seus braços, e então diminuir a velocidade lentamente, sem transformar a moça em geleia. A gente tá vendo que eu seria um péssimo super-herói aqui, né? Depois de salvar a sua piloto, você aterriza em uma cidade próxima, que está sendo assolada por um desastre. Uma ponte rodoviária caiu, e tem um ônibus cheio de crianças que está prestes a despencar do abismo. Você tem que agir rápido, mas a sua última aventura só deixou você com energia o suficiente para usar um único poder. Você está na rua abaixo e tem que escolher qual é o melhor superpoder para você usar e salvar a todos, com o menor número de feridos possível. Opção A, super força. Opção B, feixe de energia. Ou opção C,
Criocinese. Eu acho que um superpoder bom nesse caso seria a criocinese, porque você conseguiria reconstruir a ponte a tempo de o motorista conseguir atravessar de um lado para o outro. O feixe de energia eu acho que não serviria de muita coisa além de desmantelar o ônibus inteiro. E super força é só a super força, que cá entre nós também é um poder que eu acho muito chato. Bom, eu acho que não tenho nem que dizer que apontar um feixe de energia para um ônibus cheio de crianças que está na beira de uma frágil ponte prestes a cair não é nenhuma opção. E mesmo que você usasse o poder do feixe para se propelir para perto do ônibus, a restrição de usar somente um poder significa que você não teria sua super força para puxar o ônibus de volta para um lugar seguro. A opção A, super força, pode parecer uma boa ideia. Com certeza você pode usar para pular até o ônibus e puxá-lo de volta para a ponte, não é mesmo? Bom, mais ou menos. Quando estamos falando de força, toda a ação tem uma reação de mesma intensidade e direção oposta. A força aplicada no chão quando você impulsiona o seu salto poderia resultar em rachaduras sob seus pés, podendo causar danos à estrutura debaixo da ponte. Se isso não danificar ainda mais a ponte, sua aterrissagem com certeza fará isso, e as crianças poderiam cair antes de você conseguir alcançá-las. Ok, então isso deixa você com a criocinese, a habilidade de criar e controlar o gelo. Como o gelado de Os Incríveis, você poderia criar uma grande coluna de gelo do chão até a frente do ônibus, moldando o gelo com o formato e a densidade necessários. Um pilar de gelo denso teria força o suficiente para empurrar o ônibus de volta para a ponte, ou pelo menos para mantê-lo no lugar, permitindo que as crianças saiam pela porta de emergência. Você poderia até fazer um escorregador de gelo para que elas se divertissem descendo. Bem legal. Depois do resgate heróico, você foi dominado e sequestrado pelos capangas do Capitão Francês, que quer se vingar dos super-heróis, desde que foi exposto como sendo um impostor. Você foi preso a uma cadeira feita de metal especial, que remove todos os seus superpoderes. E atrás de uma grossa parede de vidro, você consegue ver 3 pessoas amarradas e inconscientes, no chão de 3 salas separadas. Cada sala é isolada das outras, por paredes à prova de som. E as 3 salas estão rapidamente se enchendo de água. Uma vez que as salas estejam cheias, elas não serão esvaziadas pelas próximas 3 horas. Então, o vilão te dá a opção de escolher apenas um para ser salvo do afogamento. Ok, então olhando com atenção para a aparência de cada uma das 3 pessoas, qual delas tem que ser salva? Opção A, esse cara. Opção B, essa moça. Ou opção C, esse outro cara aqui. Eu acho que é a opção A, porque pela aparência ele parece ser o único ser humano entre esses 3. Por esse símbolo que a pessoa do meio carrega, ela parece muito semelhante com o símbolo da Capitã Marvel. Então ela não precisaria de ajuda para se desamarrar de uma corda. E a opção C claramente é o Aquaman. Qual o sentido de você salvar de um afogamento uma pessoa que não se afoga? Eu espero que você tenha prestado atenção nos detalhes dos objetos que cada um tem consigo, porque parece... Se ele disser que é a opção B, eu vou ficar muito puto. Eu tô tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Que o Capitão Francês não sequestrou cidadãos comuns. Ele sequestrou heróis disfarçados. Consegue ver aquele amuleto no colar da mulher? Se você foi capaz de reconhecer aquele emblema, você sabe que ela é Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel. Usando seu emblema em um elegante colar, ela consegue respirar no vácuo do espaço sem usar um capacete. Então acho que ficar um tempinho embaixo d'água não vai dar trabalho algum. Já aquele cara bonitão, com um gancho afiado no lugar da mão, não é um aspirante a pirata, e sim o Aquaman. Na série de quadrinhos de 1994, Aquaman perdeu sua mão em uma piscina cheia de piranhas, por isso ele acabou ganhando o icônico arpão em seu lugar. Sua ascendência atlante permite que ele respire debaixo d'água, então ele também vai ficar bem. Ok, isso nos deixa com Batman, ou Bruce Wayne. Nossa, que Batman borocochô. Sério, eu não vi esse equipamento no bolso dele, mas de qualquer jeito a opção certa pra mim é a A. Porque de todos, o Batman é o único que não conseguiria ficar muito tempo debaixo d'água. Fica fácil descobrir sua identidade, uma vez que você vê o Batirangue saindo de seu bolso. O Batman já teve que segurar o fôlego por mais de 6 minutos no passado. Mas mesmo que ele pudesse aguentar um pouco mais, 3 horas é praticamente impossível para qualquer ser humano. Além disso, ao contrário dos outros dois, Bruce tinha que prender o seu fôlego ativamente, e para isso ele tinha que estar consciente. Então, sem o seu traje de Homem-Morcego, Bruce Wayne não passa de um Zé Ninguém. Zé Ninguém, apesar de muito rico. rico. Pode ser uma situação rara, mas parece que, nesse caso, o Batman tem que ser salvo. Acho que todos precisam ser salvos de vez em quando. A gente realmente percebe que eu não seria um bom herói de jeito nenhum. Não me diga! Mas e você? Seria um bom super-herói? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você chegou no meu canal através dele, já se inscreve se curte conteúdo sobre filmes, séries, desenhos e quadrinhos. Deixa aí nos comentários se você concorda com as coisas que eu falei aqui ou se discorda de tudo. E comenta também se você quer que eu faça outros vídeos como esse ou respondendo quizzes sobre desenhos animados, filmes ou outras produções. Lembrando
lembrando que isso aqui é só uma brincadeira, então por favor, não leve isso tão a sério assim. E não se esquece de assistir aquele vídeo do Superman que eu mencionei ao longo desse vídeo. Eu vou deixar ele aparecendo aqui na tela pra você poder ir lá conferir. Além do mais, eu também já tenho outras playlists aqui no canal só sobre super-heróis. Eu também vou deixar elas aparecendo aqui pra você poder ir lá ver. E nós nos vemos na próxima. Tchau!